Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Retail Media Cast. Esse projeto aqui super especial, esse programa de entrevista super especial sobre esse mundo do Retail Media, que a gente vai trazer vários convidados, já estamos trazendo aqui vários convidados especiais. Esse é o nosso terceiro episódio dessa primeira temporada, né? Tô aqui de novo na companhia do meu amigo Ricardo Vieira. Esse que é um projeto nosso aqui em parceria, né, do Retail Media News, Clube do Varejo, com o portal Giro News. E aí, animado para mais um episódio? Luiz, animadíssimo, trazendo um convidado fantástico, né, um grande amigo. E a gente vai, obviamente, enriquecer mais esse programa de entrevista com mais grandes lideranças do mercado. Acho que nada melhor do que o próprio para se apresentar, né? Trazer um pouquinho aí do que ele tem feito, da trajetória dele. Seja muito bem-vindo, Paulo Schiavon. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui presente, para agregar mais e mais informação, que é a nossa ideia aqui para esse projeto, para ajudar aí na formação, no amadurecimento desse mercado que tem todo um potencial pela frente. Legal, eu que agradeço o convite aí, um prazer estar aqui com vocês. Legal. Eu acho, seria legal se você pudesse já até começar falando um pouco dessa sua trajetória, que até justifica por que você tem essa relevância de estar aqui hoje com a gente, não é não? Bacana. Bom, obrigado mais uma vez. Assim, contato com o Retail Media desde 2010, mais ou menos, já tem alguma relação, mais fortemente desde 2015, 2016, uma relação direta, e mais recentemente ainda, liderando a operação comercial da Uniretail, que representa aqui no Brasil as operações do Carrefour, né, Atacadão, Big foi comprado, Atacadão, Sam's Club e Carrefour. Então é um tema, enfim, apaixonante para mim, sou apaixonado pelo assunto, mas obviamente eu me relaciono com mídia há mais de 20 anos, estou há 26 anos trabalhando no mercado de marketing e e-commerce, enfim, passei por algumas grandes empresas, Samsung, Procter, fui Folha de São Paulo, brinco que já sentei nos 4 cantos da mesa, né? Já fui anunciante de grandes indústrias, já fui agência, até pouco tempo estava no grupo Publicis, fui outras agências, iProspect, fui empreendedor em algumas ocasiões, e também agora participando aí do mercado de varejo. E hoje você está como presidente, né, do Comitê de Retail Media do IAB Brasil. Exato. Você pode explicar um pouco desse papel hoje? Claro. A IAB, bom, a principal associação de mídia interativa globalmente falando. Eu fui fundador do Comitê de Retail Media em 2022. A gente começou esse trabalho, né, com a visibilidade que o tema começou a ganhar. A IAB sempre atualiza os comitês com as novas iniciativas que estão acontecendo no mercado. Então a gente foi convidado a fundar o comitê. Em 2022, a gente começou um trabalho educacional do mercado, justamente conceitual, o que é o Retail Media versus outras iniciativas de mídia. O ano passado eu fiquei como vice-presidente, e esse ano fui reconduzido à presidência do comitê, então estou fechando meu ciclo aí até o final do ano no comitê. E o principal papel lá é justamente educacional, então tem todo um trabalho de produção de conteúdo. A gente trouxe e nacionalizou uma série de conteúdos em torno do tema que vinha acontecendo, principalmente no mercado europeu e americano. E agora a gente começando a produzir os conteúdos locais. Então a gente tem 2 iniciativas esse ano de produzir um comitê orientado agora para o mercado varejista, como eles organizam a própria estrutura, o investimento, tecnologia para conseguir atuar nesse ecossistema, porque até então a gente está falando muito do lado anunciante, né, que é onde nasce de fato a oportunidade e a demanda. E também um mapeamento do ecossistema de Retail Media nacional, que também floresceu muito fortemente no último ano e meio, principalmente várias empresas que não estavam no Brasil resolveram vir para cá, outras iniciativas mais estruturadas acontecendo de consultorias e agências nascendo também para esse ecossistema. Então esse ano também a EAB deve lançar aí um guia do ecossistema nacional. Então um trabalho com esse enfoque de educação, de fundamentação do mercado para ajudar de maneira associativa a acelerar todo o ecossistema de mídia, né? A IAB sempre tem um foco muito forte na área de mídia, então como você consegue profissionalizar e acelerar esse mercado de uma maneira organizada e educacionalmente preparado. E eu imagino que tenha sido uma discussão que tenha crescido bastante, né? Principalmente em função da NRF, que trouxe esse tema. Vocês estão desde 2022, conforme você falou, já falando de Retail Media, mas o Brasil, de uma maneira geral, começou a falar muito mais no mercado brasileiro agora, nesse ano, principalmente depois da NRF, né? Então imagino que a demanda toda deve ter crescido bastante este ano. Exatamente. Hoje eu acho que é o maior comitê, provavelmente, na IAB, não tenho certeza absoluta, mas quase com certeza.
tem mais de uma centena de inscritos. No último encontro tinha 100 pessoas participando entre presencial e remoto. A gente conseguiu fazer dentro do espaço do Magazine Luiza. Legal. Então foi um encontro muito rico e a gente vê o engajamento, né? Porque não é só uma participação passiva, mas uma troca muito relevante acontecendo e um interesse muito grande. Isso é um fenômeno recente. Obviamente que a gente começou lá atrás do comitê com umas 30 e poucas pessoas e hoje inscritos são quase 300 pessoas entre os 180 associados da organização que de alguma maneira recebem informações e se atualizam sobre isso. Então é um tema de fato um hot topic, né? Não só dentro da IAB, mas do próprio mercado. Então acho que tem muita coisa interessante acontecendo para a gente debater. Que legal. Paulo, vamos esquentar os motores aí. Acho que a entrevista de hoje vai ser fantástica. Vamos lá. E a pauta principal hoje do nosso bate-papo é entender a velocidade de evolução do retail media no mercado brasileiro, né? Eu acho que você é a pessoa mais indicada para a gente poder debater estratégia, cenário e tendência. Diante disso, a gente sabe que... Eu vou até puxar uma sardinha pro meu lado aqui, Luiz. Fica à vontade. Antes da NRF, nós fizemos o Retail Media Show em dezembro. Verdade. Então, tentamos trazer um pouquinho da tendência brasileira para as discussões. E não só servir, olhar para os cases internacionais como embasamento para desenvolver projetos nacionais. Diante disso, como é que você está vendo o nível de maturidade hoje no mercado? Olhando alguns patamares que a gente vai colocar aqui, né? Amazon e Mercado Livre já estão com uma estrutura que eu vou querer que você descreva um pouco, num nível de maturidade de gestão bem aprimorado. Vem aí GPA, Carrefour, RD, que estão aí num processo de amadurecimento e aperfeiçoamento da operação. Como é que você está vendo os demais canais e varejistas regionais diante desse cenário atual, Paulo? Eu acho que a gente está ainda no mato é alto, como a gente brinca, né? Acho que tem muita coisa para acontecer ainda, Ricardo. O mercado regional, obviamente que começou a observar e estudar esse tema, eu diria, no último ano e meio no máximo, mas as dúvidas ainda são muito grandes e a iniciativa ainda é menor, né? Então, a gente, obviamente, quando a gente olha para o mercado de pure players digitais, né, as empresas que são, na verdade, de tecnologia e que atuam no mercado de varejo como Mercado Livre e Amazon, obviamente que elas já estão rentabilizando e isso é uma verdade dentro do negócio deles, né? A Amazon globalmente liderando esse tema há muito tempo. Mercado Livre, apesar de ter uma área de ads aí há mais de 20 anos, de fato começou a investir nisso há 6, 7 anos atrás, um pouco mais talvez. E hoje é o maior player de do mercado nacional aí, com mais de 2/3 da receita do mercado nacional indo para eles, justamente mostrando a força e a oportunidade que existe, mas ainda restrito no ambiente digital. E a gente sabe que a verdade do retail media é muito maior do que isso e, na verdade, o mercado brasileiro tem mais de 80%, o varejo brasileiro é mais de 80% físico. Então a gente sabe que a grande oportunidade do retail media de fato está nos regionais, está nos grandes atores omnichannel, que vem investindo, né? A gente tem o Magazine Luiza fazendo um excelente trabalho, um RD fazendo um excelente trabalho também há mais tempo, e outros players, né, DPSP, Pague Menos, enfim, tem vários players que são importantes no ambiente omnichannel fazendo investimentos robustos, mas ainda sem uma escala de receita tão significativa e ainda com poucos cases públicos, né, que a gente possa usar de referência no mercado nacional. Então acho que a gente está nesse primeiro ciclo do mercado que eu falo o que a gente comentou aqui um pouquinho antes de começar a conversa, né? O mainstream, né? A grande oportunidade do retail media vai começar a despertar para os players regionais, a hora que a gente tiver, né, 10% do investimento de marketing das grandes marcas indo, né, mais de 2 dígitos, na verdade, do investimento das marcas indo para esse canal, porque aí cria uma massa crítica de investimento relevante para todo mundo falar, opa, isso pode ser importante no meu negócio, né? E a hora que a gente tiver cases nacionais, omnichannel, consolidados e públicos, que a gente pode olhar para o lado, em vez de ficar olhando só o case lá do Walmart nos Estados Unidos, do Kroger, de outras marcas internacionais que fazem um bom trabalho lá fora, mas que tem uma realidade de mercado de maturidade diferente. A hora que a gente superar esses cases internacionais, tiver cases dessas grandes marcas nacionais públicos e falando assim, é um trabalho que a gente faz no IAB, a provocação, cara, me manda case, porque a gente quer, né, case da Casas Bahia, case de todas essas marcas que a gente citou, pra gente falar, olha, essa realidade é uma realidade brasileira, é uma realidade que tá acontecendo aqui, e se você não tá vindo pra essa festa, você vai perder esse bonde, né, essa oportunidade, porque a gente sabe que é uma oportunidade de 2, 3, 4 anos pro mercado de fato amadurecer, e quem começou primeiro vai ter essa vantagem, né, e vai de fato usufruir, né, usufruir não, mas vai ter esse
resultado no seu P&L acontecendo de uma maneira consistente, porque o mercado vai se sofisticar e vai ficar mais complexo, né? Então, acho que a gente tem uma jornada e uma janela de oportunidade talvez de 2, 3 anos para todo mundo despertar, e a gente vê obviamente os grandes players verticalizando essa área, criando uma divisão específica, né, como a RD criou a RD Edges, Magalu que tem a Magalu Edges, né, e essas grandes indústrias, grandes varejos vão despertando para as necessidades que a oportunidade de retail media tem, para que isso se torne um negócio relevante e impacte aí 2 dígitos largos no seu P&L, que é onde a gente precisa chegar, né? Bom, antes da gente avançar, porque a gente tem ainda um monte de pergunta pela frente, até me surgiu aqui uma, mas antes da gente avançar, só quero abrir um espaço aqui para a gente falar um pouco sobre a InStore, que é a nossa parceira aqui para realização, né, para produção do Retail Media Cast. Para quem não sabe, a InStore é pioneira em rádio indoor no Brasil desde 1996. E hoje ela tem uma gravadora musical chamada InRecords, que produz músicas, né, produz conteúdo musical sem ECAD. Então, pô, demais, né? Já pensou a economia, né, que você, varejista, falando do seu negócio? Músicas que farão diferença no seu ambiente de loja de acordo com o seu branding público-alvo. Além disso, conta com uma equipe que produz suas mensagens e spots que irradiam no ambiente da loja, alcançando seus objetivos. Venha para a melhor empresa de serviços de rádio e TV indoor do país. Faça como a C&A, Avan, Rede de Hotéis Accor, Caidu, Marisa e tantas outras marcas importantes do mercado. Não espere mais. Mande sua mensagem agora para o WhatsApp comercial da InStore, que aparece aí na tela, ou acesse o QR Code. InStore, cada vez mais on, sempre in. Bom, hein, Luiz? Pô, essa foi boa, né? Você vai virar Ciro Bottini. Boa. Opa. Paulo, continuando aqui o nosso papo. Eu queria... a gente está nesse ambiente quase de experimentação, né? Você falou, quero case. Para quem é mais indeciso, tem um medo, né, de investir nisso agora, é melhor fazer e dar alguns tiros errados ou esperar os cases? Olha, para mim, como dizia o antigo chefe meu, só leva pro pé da Buda quem anda na frente, né? Então, eu sou um cara da inovação, eu acredito que você tem que começar primeiro, né? Obviamente de uma maneira comedida, né? Errar rápido, errar barato, mas errar. E aprender errando. E aprender errando. Então, eu acredito que experimentar e começar tem que ser agora, né? Se não foi ontem, na verdade. E existem maneiras de você fazer isso, porque as práticas de mídia, elas já existem dentro da maior parte dos varejistas. Praticamente toda grande rede varejista, ou todo varejista com uma presença relevante, já tem uma receita vindo hoje dentro do contexto do trade marketing, mas que você pode sofisticar e expandir para iniciativas que tenham o princípio do retail media aplicado. Mas, óbvio, ele precisa de tecnologia, né? E se você não tem uma área de tecnologia interna, própria, sofisticada o suficiente ou preparada para lidar com isso, existem hoje provedores que podem acelerar isso. Então, a terceirização dentro do mercado de retail media já é uma realidade, e ela é um dos grandes fatores de aceleração, porque quando você é um player regional que tem uma capacidade de investimento mais limitada, esse é um caminho natural também, e esse preconceito da terceirização ainda também precisa ser superado, porque o varejista sabe que, obviamente, o maior asset que ele tem dentro de casa, o maior recurso são os dados dos seus próprios clientes. Ele tem muito medo de achar que quando você vai terceirizar, esse bem, né, super valioso para ele, pode se perder, está em risco. O que não é verdade. Hoje você tem uma LGPD, GDPR, todos os grandes atores de tecnologia que atuam nesse ecossistema vão ter que ser 100% compliant, e tem que ter a garantia de que tudo que está sendo feito respeita esses limites, né, da segurança da informação. Então é um preconceito que também a gente tem que superar, de novo, muito pautado no desconhecimento, né? O mercado de varejo, a gente sabe que o mercado nacional é pautado de empresas familiares, com gestões bastante tradicionais na maior parte dos casos. Então a gente está passando por uma transição de gestões mais modernas que vão conseguir observar e entender que essas barreiras, na verdade, são muito mais mitos do que verdades. Então a gente está nesse turnaround aí no último ano e meio, começando a despertar para o que é de fato a realidade do mercado de retail media brasileiro. Boa. Paulo, falando em ofensores, você falou muito bem sobre essa questão de tecnologia, colaboração de dados, inteligência, que, no nosso ver, é também um grande ofensor. Mas vamos olhar para a questão de visão e estratégia. Você acha ainda que o varejo precisa construir, porque a gente sabe que alguns varejistas regionais não têm uma liderança que fale sobre retail media ou capacidade de discutir isso internamente?
E para a construção da estratégia, você acha que isso também é um grande ofensor diante de toda essa aceleração, né? A gente percebe isso na fala entre os varejistas, que precisa ser construído melhor. Qual a tua opinião sobre isso? Concordo, acho que o varejista regional precisa entender que o retail media é um novo bicho que ele vai ter que saber lidar, né? É o mesmo, eu falo que eu tô tendo um déjà vu, né? Como eu tô há 26 anos nesse mercado, é o déjà vu do mercado digital, né? Você tinha o déjà vu lá, o cara fala assim, não, eu só vejo loja, não, internet é moda, é pra jovem, aquela coisa toda, né? Quem não se atualizou perdeu esse bonde e tá pagando o preço até hoje aí, muitas vezes na capacidade de crescimento. A gente teve casos, né, como a Pernambucanas que lançou o e-commerce, fechou o e-commerce e teve que voltar. Então é muito interessante ver que quando a gente fala, como o retail media é muito pautado por tecnologia e inovação digital, eu brinco que eu estou vivendo um déjà vu, né? Que é exatamente esse debate. O varejo regional, relevante, ele precisa entender que o retail media é uma nova unidade de negócio, né? Ela pode estruturar os fundamentos, os primeiros passos dentro do marketing, dentro do trade marketing, dentro da área comercial, porque obviamente existem sinergias fundamentais que precisam ser construídas dentro dessa relação, mas ela é um negócio novo. Ela precisa ser vista como um negócio novo, com um BP próprio, com um ciclo de amadurecimento previsto, porque também, obviamente, não acontece de um dia para o outro, né? Todo negócio importante, relevante, ele tem uma curva de amadurecimento e aprendizagem que todo negócio precisa planejar essa jornada, vamos assim dizer, né? Que muitas vezes vai demorar talvez um ano e meio, 2, dependendo do apetite de crescimento que cada um tem ou do contexto que aquele negócio está inserido, mas naturalmente a gente vai passar por isso. Então, o que os varejistas precisam entender é que é uma nova unidade de negócio. Se é uma nova unidade de negócio própria ou terceirizada, também é um outro debate muito interessante, porque talvez para um player regional fazer isso sozinho seja muito custoso, até pela própria estrutura organizacional que ele tenha. Talvez não tenha as pessoas preparadas para isso, talvez o especialista seja muito caro para ele pagar nesse momento, talvez ele precise de fato fazer um POC ali, né, um Proof of Concept, né, uma prova de conceito, talvez só com o canal digital primeiro, para depois ir para a loja física ou vice-versa. Enfim, existem vários caminhos que podem ser desenhados, mas olhar para todas essas oportunidades é fundamental, mas não fazer não é uma opção, na minha opinião, né? Ou você vai de novo perder o bonde, né, do negócio, e você, a hora que você se despertar, já ficou muito tarde e você não vai conseguir trazer a relevância que isso pode trazer para o seu negócio. Então acho que a gente está nesse momento. Pelo que você acompanha, a velocidade de evolução desse tema pode talvez acontecer da mesma maneira como aconteceu com o próprio e-commerce? Então você ter segmentos do varejo que vão se desenvolver um pouco mais rápido, isso já acontece, né? Mas daqui para frente, que a discussão está muito em pauta, essa velocidade ela vai de fato alternar. Então talvez o canal alimentar, que, por exemplo, se desenvolveu muito mais lento em relação a um eletro, né, em e-commerce, a trajetória do retail media daqui para frente vai ser... Eu acho que é extremamente similar, por isso que eu repito que a gente está vivendo um déjà vu. Então, para quem está inserido no varejo digital há muito tempo, é só relembrar o que aconteceu há 20 anos atrás, né? De certa maneira. Isso não vai mudar. São ciclos de aprendizado que se repetem, né? É a velha história. Se você não conhece a sua história, está fadado a repeti-la, né? Então, a gente... De fato, a indústria onde o consumo já é mais digitalizado vai ser mais rápido, né? Eu fui Samsung, eu trabalhava como Key Account Manager de Mercado Livre lá em 2015, estruturando o investimento, e o Mercado Livre, naquela época, com muita dificuldade de entregar o resultado, né? Porque só tinha uma operação de ads mais ou menos estruturada no Brasil e alguma coisa no México, nos outros países, na Argentina, desculpa, que é a sede deles também, mas os outros países, por exemplo, Peru, Chile, Colômbia, que eram mercados interessantes, que a gente atuava também na época, não conseguia entregar, não tinha operação, a tecnologia não chegava lá, o site não tinha demanda suficiente para fazer entrega de mídia na época. Então, isso é um fenômeno recente, todo mundo está se adaptando a esse processo, mas que olhando para a indústria de eletrônicos já aconteceu, na verdade, né? Porque você vai pegar uma Electrolux, uma Whirlpool, uma Samsung, uma LG, todos eles já vivem hoje essencialmente do marketing digital, porque é o canal principal, tanto que todas elas basicamente lançaram canais próprios, já há mais de uma década a maioria, justamente porque sabem que o negócio depende da relação direta com o consumidor, né? Mas obviamente que a distribuição dentro do varejo tradicional continua sendo importante e relevante também no mix. E o mercado de alimentar, principalmente, ele vai se profissionalizar porque também depende da consolidação do próprio e-commerce alimentar, né? Hoje você tem pouquíssimos e-commerces alimentares que são de fato eficientes,
né? Sim. Ou com alcance geográfico, no caso do Brasil, que é um país continental, né? Chovendo no molhado, com uma atuação bastante limitada, acaba sendo concentrado em algumas capitais, algumas regiões metropolitanas com uma certa relevância. Então, obviamente que a indústria alimentícia está olhando para isso e se preparando, principalmente a indústria de higiene e limpeza vai avançar mais rápido talvez do que a alimentícia, né? Já está olhando para isso e vendo como que se adapta e como se integra esse ecossistema de uma maneira mais eficaz como mídia, né? Porque como trade já faz um excelente trabalho, mas como mídia, como é que eu acoplo a camada de mídia on top do que é feito no trade para gerar mais velocidade e relevância, porque essa é a oportunidade que o retail media traz. Então, naturalmente, as indústrias mais digitalizadas vão acelerar primeiro e você vai ter as outras CPGs se conectando nesse ecossistema, sem contar as marcas não endêmicas, né? Que também é uma novidade que o retail media traz para o ecossistema de varejo que não existia até então. Você tinha lá algumas marcas, né? Falando do Carrefour, por exemplo, que vinha operando até há pouco tempo, já fazia isso nas galerias, né? Já tem um trabalho de não endêmicos ali, de algumas, né? Talvez quase uma centena de clientes ali flutuando dentro do negócio do varejo, porque tem as áreas externas, mas não é todo varejista que tem essa área externa para trabalhar no endêmico. Mas com o retail media, o não endêmico chega dentro da loja, né? Com pertinência, com coerência, com contexto, mas ele chega dentro da loja, que é uma realidade que basicamente não existia até um ano e meio atrás, raríssimas exceções, né? Então, acho que todo esse fundamento que o retail media traz para o varejista é um debate recente, não é um tema recente, mas é um debate recente e que tem muito para amadurecer e tem muita oportunidade na mesa. As próprias marcas também estão percebendo a oportunidade que existe atrás dos dados que o retail media traz, que de novo, né, o varejista, tirando também pouquíssimas exceções, não forneciam dados de sellout de forma nenhuma, e o retail media naturalmente vai dar visibilidade de sellout porque faz parte do planejamento, né? Então existe toda uma oportunidade, um debate novo que está surgindo com o retail media, que repete problemáticas lá de trás, que nasceram com a mídia digital, com o e-commerce, e que se repetem agora no retail media, mas com uma profundidade muito maior, porque ele já passou por esse primeiro ciclo de amadurecimento de consumo, né? O consumidor já está online ou na loja física, e ele não é um consumidor fiel. Ele é um consumidor, né, no Brasil, aí em torno de 9 estabelecimentos diferentes, em média, cada um de nós consome mensalmente. Então, a realidade de multicanal e de multi-oportunidades já é uma verdade absoluta. Então, o que a gente tem que fazer agora é aproveitar isso enquanto empresas de mídia, enquanto varejos, para, de fato, entregar uma experiência cada vez mais rica, que vai estimular um consumo relevante e bem contextualizado dentro desse ecossistema. Certo? E essa iniciativa da indústria, que você mesmo falou de higiene e de limpeza, que talvez venha antes, isso pode puxar talvez uma aceleração um pouco mais rápida no canal, pensando no alimentar principalmente, que é onde... Sem dúvida, porque é uma compra um pouco mais planejada, né? Todo produto de maior valor agregado, ele acaba precisando acelerar a inteligência de uma maneira mais eficaz, né? Porque obviamente o pão, né? O sabonete, que seja mesmo de higiene, enfim, o arroz, o feijão, você vai ter que comprar independente se tem mídia, se não tem mídia. Isso é uma necessidade básica que o varejo vai circular de maneira automática. Agora, a compra que está mais pautada em marca e que é uma compra mais planejada, que você compra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Como o produto eletrônico que você compra a cada 2 anos, 3 anos, você precisa ter uma estrutura e uma estratégia muito mais sofisticada. E é por isso que eles são pioneiros em todas as iniciativas de inovação, porque é uma necessidade do negócio se antecipar e ter mais inteligência para ganhar, de fato, relevância no ecossistema que está participando. Então, obviamente que essas indústrias acabam puxando a inovação, e é onde a gente vai ver iniciativas provavelmente muito mais relevantes e estruturadas acontecendo, tirando, obviamente, uma Coca-Cola, uma PepsiCo, né, que são grandes, são produtos alimentares, mas são produtos que têm o marketing, né, no centro do negócio. Mas naturalmente as indústrias que têm um ciclo de compra mais alongado e mais sofisticado de venda e que baseiam mais em marca e menos em necessidade é onde vai acontecer primeiro, isso é natural. Legal. Luiz, é uma pergunta que o Paulo vai ter que responder de qualquer jeito, que não está no roteiro. Opa, agora essas que são boas. Que são boas, mas é uma pergunta super mas inteligente. Que eu gosto. Vamos falar ainda sobre a questão da cultura, né? Certo. Do mercado, que ela está evoluindo, está sendo ainda estruturada. A gente tem um papel do CMO dos grandes marcas que ainda não está se envolvendo tanto no debate do retail media. E a gente sabe que as agências
e os criativos podem fazer a diferença nas campanhas, seja no Store Media, seja no on-site, em qualquer ambiente. A pergunta que eu te faço é o seguinte: sabendo que o Retail Media não vai decolar sem um mapeamento de jornada, e o varejo e as agências precisam melhorar o Shopper Insights, melhorar o Shopper Market, e estudar a jornada como principal fonte de monetização, como é que você vê essa jornada do papel do CMO da indústria, que só está focado em marca e produto, e ele vai ter que olhar para o ads do varejo, porque é ali que está a qualificação de uma audiência super segmentada que vai ajudar um ROAS melhor para a marca. Como é que você vê esse cenário? Olha, tem muita coisa para amadurecer, porque como o Retail Media, como quase toda inovação, ela nasce na fronteira de múltiplas áreas, né? E é exatamente o que está acontecendo. Porque se eu falo do mundo das agências, hoje você tem a agência de trade marketing, você tem a agência de shopper marketing, você tem a agência de marca, tem a agência de produto, né? Normalmente as indústrias separam quem cuida de marca e quem cuida de produto. Sim. Então, cada uma trabalha dentro de um contexto que todos eles são do Retail Media. De forma fragmentada, mas tá ali. Sim. Todos eles se convergem dentro de uma iniciativa de Retail Media que ela é cross, né? Então, as próprias agências, né, não estão, em geral, preparadas para trabalhar com essa multidisciplinaridade, porque quem está lá dentro vem trabalhando essa disciplina de forma isolada e tem dificuldade de entender essa codependência que existe entre áreas para fazer um trabalho de excelência. A área de CMO também normalmente está compartimentada de uma maneira similar, né? Sendo que muitas vezes o trade shopper está embaixo da área comercial, nem está dentro da área do CMO, e eles não se conversam de uma maneira estruturada, raríssimas exceções, né? O que acaba acontecendo é que tem uma interface sendo criada entre essas duas áreas, né? Você pega grandes indústrias, você vê que tem o cara no trade que fala com o marketing, ou o cara do marketing que fala com o trade, mas não são áreas que estão dentro de uma mesma liderança. Então, eu acredito que a gente vai passar também por um processo de amadurecimento das organizações, que é da mesma maneira como aconteceu com o Martech, né? Exato. Martech, quando a gente falava, a expressão Martech surgiu há 15 anos atrás, alguma coisa por aí. E todo mundo fala assim, nossa, não, mas como é que a área de tecnologia e marketing vai ficar sobre... Porque era uma guerra, a área de tecnologia e marketing, né? E o Retail Media cria uma outra guerra, que é a guerra entre a área comercial e marketing, né? Que é um outro Chinese Wall que existe dentro de toda a indústria, e que eles precisam ser derrubados, né? Em algum nível de alto escalão, para que você tenha uma conversa fluida e acontecendo de maneira integrada. Então, eu acredito que a gente também, o crescimento do Retail Media, de novo, vai provocar essa discussão, e o tema de Retail Media ainda está na pauta de muito poucos CMOs, ela está na pauta de muita gente da área comercial, porque, de novo, como mais de 80% do mercado brasileiro de varejo está na loja física, e o trade vem fazendo um trabalho, e essa discussão muitas vezes nasce dentro da indústria a partir do trade, apesar de não ser o trade, mas a partir do trade, ele começa a falar, opa, isso aqui tem oportunidade de eu crescer ou sofisticar esse trabalho que está acontecendo. E a área de marketing ainda não tem visibilidade tanto dos dados, né, que essa nova iniciativa consegue trazer para o pensamento estratégico do negócio. Então, e de novo, pouquíssimos varejos estão oferecendo esses dados hoje de maneira acionável, principalmente, né? Obviamente que grandes indústrias e grandes varejos já têm essa colaboração acontecendo, né? O próprio Carrefour tem, é um produto da área interna do Carrefour de dados, a colaboração de informações com os grandes indústrias globais, né? Mas se eu for provedor regional, praticamente ninguém dá visibilidade do sellout, né? Justamente com aquele medo de que o dado vai vazar, mas o Retail Media não vai vender o dado, né? O Retail Media vai acionar o dado, o que é muito diferente. Então, todo esse amadurecimento vai precisar acontecer, e essas discussões que trabalhos como esse que a gente está fazendo aqui, ou que eu faço na IAB, que a gente precisa estimular esse debate e trazer recomendações de como que você apazigua, né? essa luta interna que vai acontecer, e que em algumas instâncias ela é até quase uma briga geracional. Eu brincava que quando como eu comecei a trabalhar com digital lá em 98, né, e eu lembro nos primeiros anos as pessoas assim, quando que o digital vai fazer parte da realidade dos negócios, assim, quando todo mundo que está aí morrer ou aposentar, né, porque você tem realidades ou culturas que estão implementadas e enraizadas que você não troca de uma hora para outra. Então, toda essa discussão está sendo iniciada agora, né? Obviamente ajustes e adaptações vão acontecer nos próximos 3, 5 anos, que a gente conversou um pouco sobre isso,
mas talvez de fato as integrações e a renovação das organizações nas agências, nas áreas de marketing, nas indústrias, talvez demore um pouco mais para entender que essas disciplinas não estão mais desconectadas, né? Então talvez nasça primeiro com interfaces, como eu comentei, né? Então as áreas começam a criar interfaces de colaboração para depois isolar o tema, né? Como fazendo um paralelo com o marketing digital, né? Em algum momento não percebeu que search não dá para estar no produto, na marca e no e-commerce separado. A disciplina de search é uma disciplina única que todo mundo tem que operar dentro de uma mesma organização, né? Depois o e-commerce foi para o mesmo patamar. Não dá para ter unidade de negócio fazendo e-commerce separado. Tem que ser uma única organização de e-commerce. O Retail Media vai ser a mesma coisa. Vai ser uma única organização dentro de cada indústria, né? E dentro de cada varejo, falando uma língua multidisciplinar mais única, para que de fato ela tenha o seu grande potencial explorado na sua potencialidade, né? Não vai ser uma coisa compartilhada, né? Toda disciplina precisa de foco e profundidade para ser exercitada no seu máximo. E acho que a gente está indo para essa mesma jornada que aconteceu em várias outras ocasiões no histórico dessas indústrias em outros contextos. De toda, só pegando um gancho nessa daí, de todas essas peças desse quebra-cabeça, aqui talvez mais tenha a necessidade de mudar o mindset para, de fato, acarretar numa transformação de tudo isso, das estruturas, de uma melhoria, uma evolução e amadurecimento. É o varejo? O varejo é o provedor, né? Então, sem dúvida, ele é o ator central em todo esse contexto. Mas o mercado brasileiro é um mercado estimulado pela demanda, né? Então, naturalmente, a indústria vai cobrar do varejo essa adaptação e o varejo, para de fato entregar o potencial, tem que se adaptar. Então, a demanda vai nascer primeiro, mas quem de fato transforma é o varejo. Mas, Luiz, só uma pergunta super importante, falando sobre esse contexto, esse quebra-cabeça, é a questão: será que o varejo entende do potencial que tem o topo do funil de toda essa jornada de compra? Porque em todas as conversas, Luiz, e aí essa pergunta tem que ser para o Paulo mesmo, o varejo regional entende da sua liderança regional, né? Vamos lá, aqui um exemplo aqui que você pega aí um varejista, grande varejista do Rio Grande do Sul, ele sabe do poder dele, que ele pode tracionar o topo do funil na carteira dele? Não, definitivamente não, porque ele nunca fez isso, ele não tem a menor consciência do que isso representa na prática, né? Dentro das grandes indústrias, normalmente o orçamento que chama de sales allowance, o co-op, enfim, é muito similar ou parecido com o orçamento de marketing, né? Só que o orçamento de marketing é 100% comunicação, de co-op tem desconto, tem muitas vezes, né, outras despesas que estão ali dentro que transforma o dinheiro de comunicação em um dinheiro muito menor. Então, o dinheiro de marketing proporcionalmente é muito maior, né? Tô falando de 3, 4, 5, 10 vezes talvez maior, e que o varejista hoje acessa zero, né? Zero. Então, quando ele perceber que ele pode acessar um percentual representativo disso, desde que ele seja capaz de entregar um produto de mídia, não um produto de varejo. Porque o produto de varejo é o que o trade entrega. Produto de mídia, que é um outro bicho e que tem as suas peculiaridades, mas que nasce dentro dos dados e da realidade física e digital que o varejo oferece, essa oportunidade quase ninguém despertou ainda, né? Mas até porque a própria indústria está falando assim, cara, eu não tenho grandes entregas fazendo ainda porque a qualidade dos dados ainda é baixa, tem poucos players que eu estou estruturando aqui meu negócio, né? Fazendo um paralelo ao que a gente usou, colaboração de dados é quase nulo, né? Pouquíssimas indústrias que estão conseguindo fazer. Na última reunião do IAB, a L'Oréal comentou que já estava conseguindo fazer algumas iniciativas, mas eu perguntei lá na sala com 100 pessoas aqui, quem tem iniciativas de dados, de colaboração de dados? 5 pessoas levantaram a mão. Que tinha iniciativa de colaboração de dados entre a indústria e o varejo acontecendo. Sim. Né? E fazendo um paralelo, pegando um caso que a Live Grab comentou, que é um ator de tecnologia desse ecossistema, assim, só um exemplo, a Disney nos Estados Unidos, que é uma marca não endêmica de varejo na maior parte dos casos, ela tem 100 data clean rooms ativos nesse momento, né? Com os varejos. Então, assim, é só para dar um paralelo, né, de uma única marca não endêmica, nem o tamanho do alcance que essa iniciativa tem versus ao que a gente está olhando ainda no mercado brasileiro. Então, de fato, o varejo não despertou para essa oportunidade. E quem está fazendo, está fazendo com bastante limitação, porque o que acontece, enquanto o Retail Media não chegar na pauta do CMO,
Exato. ele não transforma, porque ele é a pauta do gerente e do analista de e-commerce. O gerente e o analista de e-commerce está preocupado só no conversão. Ele está comprando só produto patrocinado e olha lá, né? Que é um produtinho do retail media. É um produto importante, mas é um produto menor até, proporcionalmente ao que o retail media consegue entregar. Então, enquanto essa pauta ficar no alcance do analista ou do gerente de e-commerce, que não está fazendo nada errado, ele está fazendo o trabalho dele. Sim. Mas ficar limitado a essa discussão, a oportunidade a grande oportunidade do retail media, que é para as marcas e para processamento de produto, que precisa estar na pauta do CMO e não da operação específica de varejo digital, a gente não vai chegar lá. Então a gente está nessa transição também mais uma vez. Aliás, uma reclamação muito grande do Vitor da RD, a gente estava falando sobre isso. Exatamente. E da Fátima também. Exatamente. Não, a gente falou, o Ricardo citou alguns nomes, você falou sobre cases. A gente consegue trazer alguns exemplos de alguém que já está começando a montar algum tipo de estrutura assim que dê para destacar? A gente fala no âmbito do varejo ou do anunciante? Eu gostaria de falar do varejo até, porque a indústria até a gente eu já conheço algumas e tudo, mas como eu pelo menos perguntei mais de varejo aqui, com mais foco em varejo. Sim. Se a gente tivesse algumas do varejo, que não precisa ser do alimentar, óbvio, pode ser pode ser do a gente tem iniciativas, a maior parte das iniciativas são jovens, né? Talvez a mais antiga aqui no Brasil, a RD Ads, que a gente comentou aqui algumas vezes, a Magalu também já tem uma organização, tirando os Pure Plays, então vamos falar mais de Omnichannel, porque o Pure Play choveu no molhado. Mas falando da operação Omnichannel, DPSP também tem uma estrutura interna, Pague Menos tem estrutura interna, a Unlimitail é o spin-off do que era antigamente o Carrefour Links, também, né, da estrutura do Carrefour, mas em geral são iniciativas jovens e que ainda estão muito, como é que eu posso dizer, ainda tem uma zona cinzenta muito grande com o trabalho do trade. Tá. Né? Por quê? Porque o ferramental técnico ainda é jovem, né? E a profundidade de informações e oportunidades de ativações também, tanto em variedade de canais e formatos, quanto profundidade da informação, ainda também está no estágio inicial e na maior parte dos casos, raras exceções. Então a gente tem, acho que a maior parte das grandes redes nacionais Omnichannel tem iniciativas que são interessantes e que tem um nível de profissionalismo muito bom, que se equiparam com operações internacionais, mas talvez a representatividade nominal do negócio no todo do varejo ainda está muito pequena. Tá? Então acho que por quê? Porque a demanda também está se adequando. Sim. Né? E ainda a própria demanda, ainda a maior parte do dinheiro que vem para o retail media é o dinheiro do trade, ainda não é o dinheiro de marketing, né? E isso está começando a mudar, né? Então acho que a gente vai passar por uma transformação muito grande nos próximos 2 anos, principalmente nesse tema. Boa. Muito bem citado, viu, Paulo? Muito bem citado. Vamos falar de um tema acho que é fundamental, Luiz, que é de monetização, cara. Acho que a gente não pode fugir desse tema também aqui nesse debate. A questão da visão do varejo sobre monetização. Olhar para incrementalidade, quando a gente já vi heads de trade em eventos falar que não existe dinheiro novo na mesa, porque ele vem com a visão de trade. A gente respeita e entende, né? Mas hoje o varejo tem uma visão muito realista do que pode gerar de monetização o retail media, porque hoje a gente sabe que o varejo trabalha com uma mentalidade de margem muito desapertadas, né? 1,5 no cash, 4, 5 no Superip. Quando você traz uma margem de 40, 45, 50% na mesa, ele não acredita. Qual é a tua visão sobre esse cenário? Como é que a gente vai poder construir, já que ele tem que assumir um papel de veículo e mídia e transformar a indústria em cliente, que não é uma negociação de trade, é outra negociação quando se senta com trade. Exato. Como é que você vê essa visão, trabalhar mudança de posicionamento e ele entender que a monetização é real e está na mesa? Por isso que eu falei que tem que ser um spin-off, tem que ser uma operação idealmente verticalizada. De novo, você pode começar com os fundamentos dentro da estrutura original, mas você vai ter que fazer spin-off, porque o objetivo de negócio é diferente, né? O KINAI é diferente. O KINAI é diferente, exatamente. Então você precisa criar os fundamentos justamente para se apresentar à indústria de uma forma diferente, com entregáveis que são diferentes, né? O ecossistema de negócio é o mesmo, mas o business é outro, né? E talvez seja esse despertar que a maior parte dos varejos não tiveram. Mesmo quem tem as próprias divisões ainda tem paradigma muito grande, porque quem nasceu do negócio de compra e venda de produto, ele não entende a dinâmica de marca, que é o que mídia faz, né? Que é uma dinâmica efêmera, mais volátil, ela é intangível muitas vezes, né? Então, você transformar
toda essa construção de reputação em negócios, né, o varejo está acostumado com o final dessa conversa, né, não com o princípio dessa conversa, e que é uma conversa muito diferente, muito, não vou dizer que ela é mais sofisticada, porque ela é simplesmente diferente, né, quando você vai criar um produto, posicionar um produto, quando você vai gerar demanda ou criar uma própria indústria, né, tudo isso é uma dinâmica de negócio muito diferente do que o varejo está acostumado a trabalhar. Então ele precisa entender que para fazer isso de uma maneira adequada e de fato num timing mais adequado, ele tem que pensar ou numa terceirização ou numa verticalização e isolar esse processo de maneira eficaz com o investimento mínimo necessário para que isso vá acontecer da maneira adequada. Senão ele vai ter que ficar se adaptando ao que o mercado for evoluindo, porque ele está sempre atrasado. Então, se ele quer ser um inovador, ele vai ter que olhar isso de uma maneira isolada, como tudo que é novo precisa ser olhado de uma maneira isolada. Como muitas vezes o e-commerce lá atrás foi criado como uma unidade de negócio completamente diferente. Depois voltou, né? Americanas é um exemplo. Era um negócio completamente diferente e voltou para dentro. Outras indústrias, outros varejos fizeram a mesma coisa. Faz o spin-off, depois volta para dentro, porque aí não é mais uma loja, né? Como eles tratavam. Você tornou parte intrínseco do negócio, com o pick-up in store, com todas as novas verdades que o varejo tem hoje, né? Você tem que reincorporar e fazer isso ser uma coisa única. Mas no momento inicial que a gente está, com todos os interesses na mesa que existem dentro do varejo, é muito difícil o retail media florescer numa estrutura que já exista. Ele vai ter que florescer com uma iniciativa específica, com uma verticalidade, com um tempo de resposta que seja adequado para esse novo negócio. Só complementando, viu, Luiz? Então, não é um bom começo quando a área de trade ou da indústria do varejo lidera esse início de criação, de construção da área como retail media. Como é que você vê isso? Eu não acho que seja ruim que ele inicie, não pode ser o plano de continuidade, né? Precisa estar claro que em determinado momento esse spin-off vai precisar acontecer. Vou dar o exemplo da própria Samsung, que eu trabalhei lá dentro. No momento que o varejo digital era o único vetor de crescimento de 2 dígitos de vendas e que o varejo físico entregava 1 dígito baixo de crescimento, globalmente a indústria falou assim: cria-se o departamento de online business, que é o que eu liderava lá. Então, globalmente, esse departamento foi criado em toda a organização. Para quê? Para que verticalizasse essa discussão, para que as iniciativas, né, de marketing, vendas e operações ganhassem velocidade e profundidade, para que isso tivesse protagonismo dentro do processo de inovação e crescimento do negócio. Retail Media é a mesma coisa. Se você precisa fazer isso acontecer, ele vai ter que se criar de forma independente, ele vai ter que ter a vida própria, ele vai ter que acelerar. Óbvio, quando a área de online business lá na Samsung foi criada, naturalmente pessoas de várias áreas compuseram essa iniciativa, né? E algumas coisas que já existiam foram migradas para que essa nova área nascesse com uma certa robustez. Então, nascer dentro do trade eu não vejo como problema, nascer dentro do marketing eu vejo problema. O problema é você permanecer depois de 6 meses, 1 ano, dentro dessas mesmas áreas, porque os interesses são diferentes e ela vai ser sabotada pelos interesses vigentes, né? Porque, obviamente, que uma área que já existe há muito tempo tem muito mais força do que uma área nova, a não ser que tenha um sponsorship muito forte do CEO da operação, vou dizer do VP, do CEO da operação, que é a única pessoa que de fato vai colocar a força necessária para que isso aconteça. Então, dá para nascer? Tá, desde que exista um plano claro de spin-off assim que o mínimo de robustez seja adquirido. E dentro desse processo você citou, não foi uma vez, já foram algumas, sobre terceirização. Sim. A gente já tem alguns exemplos de terceirização? Tem alguém trabalhando isso? É um modelo que tem talvez até um potencial num curto prazo um pouco maior, para ele não ter que internalizar, criar equipes, Claro, tem. A própria Limitail, que eu atuava até pouco tempo, é uma empresa independente do Carrefour. Apesar do grupo Carrefour ser um acionista na Europa, é uma operação independente. Inclusive nasceu com a proposta de rede. Na Europa tem mais de quase 30 parceiros hoje associados trabalhando numa iniciativa em rede, né? Aqui no Brasil tem outros players, você vai ter outros players de tecnologia oferecendo soluções similares também e que podem criar esse tipo de verticalização terceirizada do negócio até que se decida talvez internalizar ou trabalhar de fato em rede, que é um outro modelo que eu acredito muito, tá? Eu acredito que players regionais devem procurar iniciativas coletivas para ganhar vocês. Que, de novo, fazendo um déjà vu do mercado digital, né? O publisher lá sozinho sofria muito para
conseguir crescer. Quando vieram as ad networks, a venda programática, né, enfim, depois social media ganhando também alcance de mensagem, quando essas iniciativas em rede floresceram, é que os publishers conseguiram também ganhar robustez, porque criar e viver sozinho, né, num silo, não é assim que o mundo digital funciona, né? Então, o retail media passa de novo. Eu falo, o déjà vu se repete o tempo todo. Vamos olhar para tudo que já aconteceu e vamos tomar decisões mais ágeis agora para não perder isso e não ficar achando que eu vou fazer sozinho, que eu tenho todo o custo sozinho, Sim. ou que tudo depende só de mim. Não, existem muitas coisas acontecendo no ecossistema que te ajudam a acelerar essa iniciativa. E até para dividir mais claro a busca, né? De uma maneira mais clara, essa busca por esse novo dinheiro na mesa que você falou, né? Claro. Exato. Porque o anunciante, ele vai buscar poucos canais de ativação, né? O anunciante, ele sempre tem a tendência de falar assim, cara, qual que é o mínimo de players de mídia ou de parceiros que eu tenho que utilizar para entregar meu estado de negócio, né? Eu falo só os loucos que nem eu lá atrás que trabalham com 60 veículos de maneira simultânea, porque quem gosta de inovação quer testar tudo, né? Mas quem é mais pragmático e mais focado no resultado de curto prazo, ele vai sempre selecionar. Então, quando você só vai estar na mesa de uma grande indústria como o Retail Media, se você for um Carrefour, se você for um Magazine Luiza, se você for uma Casas Bahia, que é os top 5, top 10 varejos nacionais. Se você está fora desse escopo, trabalhe em rede, porque vai ser uma rede X representando dezenas, talvez, de varejos congregados, entregando uma solução de mídia robusta e única, que aí sim ganha o alcance, a frequência e a robustez de marca que uma grande indústria vai querer estar presente, né? Ou, no mínimo, regionalmente você tem que ser relevante para que quando eu vou trabalhar no âmbito regional eu tenha esse impacto. E a terceirização permite essa criação dessas redes, né? Exatamente. Sozinho você não vai criar isso. Ou você vai ter que ser muito ambicioso e investir muito para criar a sua própria rede a partir da sua iniciativa. Sim. Paulo, é muito investimento, né? Criar sua própria rede é muito investimento. Eu não diria que é o melhor caminho para a maioria. Eu vou puxar mais um tema, acho que é bem importante, e Retail Media tem liderado isso com maestria. A questão da cultura e da colaboração de dados. Você citou ali anteriormente, mas eu queria aprofundar um pouco mais. A gente sabe que a cultura de sellout, né, de compartilhamento de dados, sofreu nos últimos 15, 20 anos essa questão do varejo ter um receio muito grande de compartilhar dados, né? E discutir isso com a indústria e, obviamente, preparar planos. A gente sabe que as novas tecnologias que estão hoje na mesa com o Retail Media, com o Data Cleanroom e tantos outros, vai favorecer muito a colaboração sem compartilhamento de dados. Exato. Como é que você analisa essa mudança de chave no varejo? Porque ainda ele está enraizado, essa cultura de que o sellout é meu, os dados são meus, e com essa mudança que está sendo gerada pelo Retail Media, ele vai ter que se adaptar e entender essa nova metodologia. Como é que você vê isso? Eu acho que os grandes varejos já despertaram para essa necessidade, então a maior parte tem áreas de dados que já compartilham a informação de maneira curada, vamos assim dizer. Exato. Que a informação não é compartilhar a informação pela informação, mas compartilhar a informação que é pertinente e principalmente acionável para aquele parceiro, porque é ali que está o valor e é ali que você controla essa relação, né? Mas o Retail Media traz a próxima camada, que não é o dado, é a ativação dessa informação dentro de uma iniciativa comercial de mídia, tá? Então, naturalmente, né, junto com o Retail Media, vem um processo de amadurecimento da área de informação, né, de dados e analytics dentro do varejo, que precisa acontecer também, para que essa informação esteja pronta para ser acionada e não necessariamente compartilhada, né? E aí, como você falou, Data Cleanrooms e outras tecnologias vêm para criar essa camada de segurança, né, de compartilhamento, que, de novo, você usa isso para encontrar o seu consumidor e ativá-lo, e não para dar informação bruta, né, ou dados competitivos para uma determinada marca, uma determinada indústria de maneira isolada, que é onde estaria o risco concorrencial dessa relação, né? Então, de novo, tecnologia e gestão, ela vai vir junto com a iniciativa de Retail Media para que, de fato, o que está sendo compartilhado seja para um propósito de negócio e ativação muito claro e muito específicos. Não é informação pela informação, mas uma informação ajustada e direcionada para uma iniciativa de negócio bastante clara. Né? Boa. Professor Paulo, os temas aqui são
variados, né? A entrevista está sendo fantástica. Eu vou deixar a palavra agora para o Luiz, mas eu tenho depois mais uma última pergunta que é matadora. Pode fazer, manda bala. Pode mandar. A última minha aqui. Essa questão da visualização do funil da jornada, né? A gente fala tanto de funil completo, full funnel. Eu percebo que o varejo ainda não entendeu a importância de entender toda o funil de compra e colocar isso na mesa para tangibilizar as oportunidades. Nem sempre uma jornada monetizada converte, mas ela pode ajudar para um cross, para uma recompra de uma outra categoria, assim por diante. Como é que você vê essa visão hoje do varejo que tem que mergulhar no funil, que tem que entender o funil de diferentes jornadas, diferentes categorias, né? Se está aí no varejo com 300 categorias que são prioritárias para ele, como é que ele vai dar conta desse volume todo, de entender a jornada das principais categorias do seu sortimento? É que eu acho que quando eu falo de funil, eu tenho que falar de consumidor, né? Eu parar de entender só sobre o que eu transaciono e entender de consumidor. Então, de novo, é outro foco. Por isso que a gente fala da verticalização. Ele vai entender a partir do momento que ele entende o consumidor com mais profundidade. E às vezes ele não vai depender só dos dados dele para fazer isso, né? Sem dúvida. O Retail Media vai trazer um outro ponto de discussão, que é o enriquecimento das informações com outras fontes, com outras pesquisas, com outras naturezas de informação, que vai dar para esse varejista uma visão de consumidor muito mais sofisticada do que ele está acostumado, porque ele está olhando dentro do consumidor, dentro do terreno dele ali, né? Dentro do quadrado que ele atua, que é o que ele está transacionando, o que ele está se relacionando no CRM. Quando eu falo do Retail Media, que eu estou ativando audiências e não mais transações, eu estou buscando um entendimento muito mais profundo de interesses, de tendências, né? Não é só o transnacional, mas é o psicográfico desse cliente, né? O comportamental dele fora do meu ambiente, que faz ele vir para o meu ambiente. Então eu vou estudar outras dimensões desse consumidor que hoje talvez não faça parte da disciplina cotidiana da maior parte desses varejistas, mas que é onde vai trazer o valor para quem está buscando o Retail Media, né, aquele canal de varejo como uma oportunidade, porque eu estou falando, bom, agora eu tenho causa e efeito, né, porque a grande oportunidade do Retail Media é o famoso Closed Loop Measurement, né, a mensuração. Eu falo que para quem trabalha com mídia há mais de 20 anos, como é o caso, eu falo para mim, o Retail Media é o sonho de consumo de todo operador de mídia, porque eu tenho ativação, consideração, compra e loyalty, tudo no mesmo ambiente. Eu não preciso criar um modelo probabilístico, estatístico, um MMM, né, um Media Mix Model ou qualquer outra coisa para saber o que acontece. Está tudo lá disponível, desde que eu tenha um varejista preparado para entregar essa informação da maneira que eu preciso. Então eu estou trabalhando num ambiente, porque todo varejista, de certa maneira, é um walled garden, né? Ele pode ser um walled garden como é o Facebook, como é o Google. Ele pode se tornar um walled garden desde que ele tenha relevância e profundidade, para que você opere e saiba exatamente o que acontece, que esses outros walled gardens entregam, que é a transação. Exato. Né? Então a qualidade dessa informação pode ser muito superior se eu tiver de fato alcance e profundidade para entregar para esse mercado anunciante. Então esse é o paradigma, né? Aí o varejo vai ter que pular sua cerca para analisar o shopper fora do seu ambiente de compra, né? Se ele quer entregar o máximo do valor, essa é uma jornada inevitável. E sair do seu cercadinho. Exatamente. Porque aí é onde ele vai. Aí é onde vem o dinheiro novo que você comentou. Tem dinheiro novo? Tem dinheiro novo. Esse é um dinheiro que ele nunca acessou na vida e que ele nunca vai acessar sendo meramente um varejista. Né? Mas que se eu tenho como dar essa inteligência para o meu anunciante e eu uso as minhas propriedades para entregar essa mídia com essa inteligência, opa, agora eu tenho um negócio. E o Retail Media traz, na verdade, expande as propriedades, né? Porque eu não vou entregar só dentro do site dele, eu vou entregar no ambiente programático, eu vou entregar muitas vezes associado a redes out of home, que eu vou associar com a minha entrega. Então eu tenho muitas oportunidades de expandir o meu range, né? De meu alcance de atuação como varejista, que de novo, só o Retail Media vai te trazer como negócio. Você como varejista nunca vai ter essa propriedade para explorar de maneira independente. Boa. Eu vou até quebrar o protocolo aqui, vou dizer que esses últimos minutos dá até pra fazer um corte, hein? Foi uma belíssima resposta. Antes da gente encaminhar pro encerramento, a gente tá fazendo uma provocação aqui para todo mundo no final, né? De fazer uma projeção, né? Do que você enxerga, do que cada convidado enxerga para esse mundo do Retail Media pelos próximos 5 anos. Daqui a 5 anos a gente vê quem chegou mais perto, né?
A gente paga um almoço. Bom exercício. E na realidade pode rever essa entrevista daqui a 5 anos. Exato, exatamente. Para saber o que evoluiu. Tem que acompanhar, mas o que você vê do caminho daqui nos próximos 5 anos? Como é que você acha que vai estar? Eu acredito que, como toda a indústria em rápida expansão, ela vai chegar num processo de consolidação. Eu acho que o que vai acontecer nos próximos 3 a 5 anos é o início da jornada de consolidação dos grandes players. Então você vai ter os grandes varejos com a sua solução proprietária, como é o caso da Amazon, Walmart lá fora, né? Aqui no Mercado Livre na América Latina, que naturalmente não vão estar talvez tão interessados em se consolidar em outras frentes, talvez não. Mas o mercado de varejo como um todo, eu acredito que vai se consolidar nessas grandes redes, né? Como o mercado de mídia vem se consolidando, né? Você vai ter o mercado digital se consolidou nas grandes redes do Google ou em algumas outras grandes networks. Então, tanto a tecnologia que está por trás na gestão de tudo isso, quanto a oferta ao mercado, o que eu acredito, assim, com bastante energia, é que vai acontecer um processo de consolidação, onde vai começar a se comprar essas operações de retail media do varejo e se consolidar dentro do modus operandi mais centralizado, porque, de novo, é isso que o mercado anunciante vai buscar, né? Uma unicidade na forma de operar, na visão do consumidor e uma oportunidade múltipla de contato em multiplataformas que não fique restrita a um varejista de forma independente. Então, eu acredito que o varejista vai se sofisticar, os dados, a tecnologia por trás vai se sofisticar, as operações vão crescer e vai fazer parte de um PNL cada vez mais relevante no mix do varejo, e depois isso vai se consolidar em soluções de negócio unificadas por mercado anunciante, porque no fim do dia é o cliente que manda e o que ele vai buscar é isso, né? É simplicidade e facilidade de uso. É isso aí. Não, e tem uma mentalidade publicitária que o varejo vai ter que entender, né, Paulo? Que a mentalidade existe até por investimento por praça e não por rede. Então, exatamente. Esse conceito vai evoluir. Lembrando que a gente falou, né? Se 8, 9 estabelecimentos diferentes cada um de nós passa todo mês, não dá para se consolidar numa única marca. Quanto maior for, a não ser que aquela marca domine isoladamente aquela região, o que raramente acontece. Você vai ter sempre 2, 3 players relevantes atuando na mesma região, e se você tiver uma solução de mídia única, melhor dos mundos para qualquer anunciante. Para os players e também para o mercado. Todo mundo vai maximizar o resultado no fim do dia. Sem dúvida. Ó, Luiz, eu posso comentar aqui que o Paulo já escreveu 2 capítulos do livro nessa entrevista. Perfeito? Né? O livro Líderes do Trade, o Paulo é coautor, a gente sabe que vai entregar uma qualidade como essa na entrevista, né? É sensacional. Agora, o pessoal que está aqui nos ouvindo ou assistindo, quiser te localizar nas redes sociais ou ter acesso aos trabalhos que você faz lá no IAB, como é que o pessoal pode te assistir? Acho que hoje a principal rede é LinkedIn. Eu uso as outras eu uso para uso pessoal, não compartilho. Mas no LinkedIn, Paulo Schiavon me acha muito fácil. É fácil, e né? Tudo que eu produzo e gero profissionalmente está compartilhado lá. O sobrenome Paulo Schiavon tá tranquilo. O meu, Luiz Henrique Moreira, você vai procurar lá no LinkedIn, vai vir um monte. Então eu passo o Gironews, Jornal Gironews, que é o melhor trabalho que eu tenho no LinkedIn, inclusive. Sem dúvida. E o seu é Ricardo Vieira INV, né? Ricardo Vieira INV tá fácil no LinkedIn, né? Pra lá, né? Fácil. Bom. Paulo, obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, por agregar tanto valor. Foi fantástico, gostei muito. Foi fantástico. Muito. Foi um debate de altíssimo nível, com temas importantíssimos pra gente poder, obviamente, sacudir mais esse mercado. É isso aí. Eu que agradeço. E para quem, obrigado mesmo. E para quem nos acompanhou aí, nos assistiu até aqui, compartilha com quem você acha que vai ser relevante esse conteúdo, né? Deixa like, sempre ajuda também, se inscreve, aquele script todo do pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar aqui mais um episódio do nosso Retail Media Cast. Até o próximo. Até o próximo.